mãos a palavra divinais professa. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera mudar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és, meu Deus, Deus continua abençoando meus preciosos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo nunca te deixe, mas cada dia que passa ela te envolve mais você nela, e você vive a sua vida nos braços de Deus. Nós temos na Santa Palavra de Deus bastante exemplo suficiente para ajudar nós a ir para o céu. E é para isso que a Bíblia foi escrita, e para isso que Deus usou esses grandes homens que estão registrados na Bíblia para a nossa ajuda, para nós encorajar através dos seus comportamentos com Deus, através das suas horas difíceis, através dos seus momentos difíceis de vida. E Deus deixou registrado na Bíblia para que nós tenhamos ânimo, coragem para continuar caminhando com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. E Enoque era um homem que tinha família. Ele tinha esposa, ele tinha filho, tinha filha. E no dia que ele foi arrebatado, porque Enoque foi o primeiro a ser arrebatado, no dia que ele foi arrebatado, ele sabia que ele ia ser arrebatado. Ele sabia. Ele beijou a sua esposa e falou: querida, adeus, e nós vamos se encontrar aí na frente. Esse encontrar aí na frente que Enoque disse, já estava falando de trono branco, onde todo mundo se encontra
no trono branco. A noiva não vai ser julgada, mas ela está lá no trono, ao lado do rei. Mas ela está no trono branco. Ela está como rainha, não para ser julgada, porque Jesus já foi julgado no lugar dela. Beijou seus filhos e falou: hoje eu vou tomar um caminho que eu nunca andei. E saiu caminhando. Aí ele falou: vou tomar o caminho do rei. E saiu caminhando para a glória. Está na mensagem: assim convém cumprir toda a justiça. Nessa mensagem, nós encontramos o irmão Brando falando de Enoque e a sua família. A sua família não foi com ele. Sua família não foi arrebatada com ele. Nem a sua esposa, nem seus filhos. Mas ele tratava bem. Chamava a esposa dele de querida. Beijou a esposa dele. Beijou os filhos. Despediu e foi embora andando para cima. Esse foi o nosso primeiro arrebatamento registrado na Escritura. Registrado na Santa Escritura. O segundo arrebatamento, nós sabemos que é o arrebatamento de Elias. Que Elias, ele pensava que tudo tinha se acabado. Elias pensava que não existia mais nada, a não ser ele. Porque ele entrou numa gruta e dentro dessa gruta ele ficou. Antes de entrar na gruta, ele tinha subido no Monte Carmelo e desafiou os profetas de Baal. E deu para ele um desafio dizendo: oferece um sacrifício para Baal e manda ele vir receber. E os balanitas topou. Eles são corajosos. Eles creem mesmo nos seus deuses pagãos. Eles creem nas suas idolatrias. Eles creem de verdade. Eles criam que Baal era um deus, mas não era. Eles criam que Baal vinha buscar o sacrifício dele, mas não veio. Ele cria que Baal, é só clamar ele, tinha resposta, mas não tiveram. Por que não tiveram? Porque não existia. Fizeram um altar, balanitas. E puseram um sacrifício sobre o altar e clamaram desde a manhã até meio-dia: Baal, venha buscar seu sacrifício, Baal. Estamos oferecendo para ti, porque cremos em ti. Vem, Baal. Mas Baal não veio. Porque Baal não existe, Baal. Não tem Deus, a não ser o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e tudo que há. Fora dele não há Deus. Mas o balanita pensava que Baal era um Deus, mas não era. Quando deu meio-dia, nada de resposta de Baal. E tinha um prazo. Elias deu um prazo para ele. Até meio-dia. Se até meio-dia ele não vier, aí acabou o prazo. E o prazo terminou. E os balanitas ficaram todos frustrados, todos envergonhados, porque o Deus que ele cria nele, o Deus que ele servia, deixou eles sem respostas. Sem resposta. Aí Elias falou: agora é a vez de eu clamar a Deus. De eu clamar a Deus. Fez o altar,
fez um rego de água ao redor do altar, como um sinal de uma aliança, ponhou o boi em 12 pedaços, 12 pedaços do boi, apontando para 12 tribos de Israel. E ele clamou, não clamou o dia inteiro não, a tarde inteira não. Ele clamou uma vez só: Senhor Deus Todo-Poderoso, prova hoje que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas, irmão, ele nem acaba de falar. Aquela coluna de fogo, aquele fogo desce e queima todo o sacrifício. Até o rego de água ao redor secou. E aquele sacrifício foi queimado. Deus levou aquela fumaça para cima, a gordura do sacrifício, e Deus subiu nela. Aí Eli olhou na cara dos balanitas e falou: vocês estão vendo? Deus é esse, olha, que responde quando a gente pede. Quando a gente clama, Ele está presente. Quando a gente o chama, Ele vem. Esse é Deus. É o Deus presente. É o Deus que não deixa o seu servo envergonhado. É o Deus que Ele está sempre respondendo as nossas orações, meu irmão. Não pense que Deus não está respondendo, que Ele está assim. Não pensa que Deus não está ouvindo, que Ele está te ouvindo. E se você oferecer para Ele, que nem Eli ofereceu, não um boi que nem Eli ofereceu, porque aquele era o tempo disso, de animais ser oferecido como sacrifício. Mas se você oferecer seu próprio corpo, como está em Romanos 12, capítulo, versículo 1. Oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto irracional. Oferecei o vosso corpo como sacrifício a Deus. Ele desce sobre você. Se você oferecer seu corpo para Ele como sacrifício, você vai sentir que aquela coluna de fogo que seguia Israel, que foi dividida entre os 120 do cenáculo, ela desce sobre você. Ela desce sobre você e ela queima todos os demônios, toda enfermidade que há na sua vida. Deus é um Deus vivo. Deus ouve. Deus caminha com a gente. Deus tem um braço para nós acoitar, nós socorrer. Elia pegou esses 400 profetas, ou 450, coisa assim, e o matou. Mas quando a Jezabel, as responsáveis por trazer aquele Deus estranho em Israel, que era Baal, sobre do que tinha acontecido no Monte Carmelo, ela mandou avisar Elia que ele era um homem morto, que ela ia mandar matar ele, porque desafiou seus deuses que não existem, seu Deus que tem olho para ver, mas não vê, tem ouvido para ouvir, mas não ouve. Esse Deus que depende de ser levado para um lado para o outro, porque eles mesmos não existem. E no Salmo 115, o salmista disse: quem faz e quem adora fica igual a eles. Ora, se eles têm olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, quem adora ele fica igual. Não vê Deus, não ouve a palavra de Deus, porque fica nas mesmas condições que fica o Deus que ele adora.
Mas quem adora o Deus vivo, quem adora o Deus de Israel, o Deus que fez a terra, o Deus que fez toda a natureza, que criou, fica também igual a ele, porque São João disse, ainda não somos o que devemos ser, mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. Porque a meta de Deus é levar nós a ser como ele é. Essa é a meta de Deus. Para isso ele morreu no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E mandou o Espírito Santo para trazer nós ser como ele é. Trazer nós a sua semelhança. Elia, quando ouviu falar que a mulher, que a Jezabel mandou persegui-lo, ele fugiu. Ele matou os 400 profetas, 450, coisa assim. Mas ele agora está fugindo de Jezabel. Por que ele não encarou Jezabel? Ele não encarou, ele preferiu fugir. E ele escondeu numa gruta. Mas antes dele esconder numa gruta, um anjo encontrou com ele e trouxe para ele um bolo e uma vasilha com água. Ele estava dormindo. O anjo acordou ele e falou, Elia, Elia, aqui tem um bolo, come. Elia comeu e tornou a dormir. O anjo tornou a acordar. Falou, Elia, Elia, aqui está o bolo, come e toma água. Elia comeu, tomou água, levantou e andou 40 dias com a força daquele bolo. 40 dias ele andou com a força daquele bolo. Aí ele chegou numa gruta e entrou na gruta. E aí Deus veio procurar Elia, como ele procurou Adão lá no jardim do Éden. Adão, Adão, aonde você está? Agora ele está procurando Elias. Elias, Elias. Elias estava escondido na gruta. Mas veio um terremoto. Primeiro, Elias não saiu. Veio um fogo, Elias não saiu. Veio um vendaval, Elias também não saiu. Aí veio um vento suave e uma voz delicada, dizendo, Elias, Elias. Aí ele viu que era Deus. Aí ele saiu, falou, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus falou, por que está escondido, Elias? O que está acontecendo? Senhor, mataram teus profetas, derrubaram o teu altar, só eu fiquei, e agora eles querem matar eu também. Aí Deus falou assim, não é assim não, Elias. Não, não é do jeito que você está pensando. Não é assim. Você falou que você ficou sozinho. Tem 7.000 pessoas que não dobraram o joelho para Baal e nem o serviu. Tem 7.000 pessoas. O irmão Brana fala que quando ele desafiou o seguidor de Baal, que Deus veio no seu sacrifício e levou embora. O irmão Brana diz que aquilo ali converteu a nação inteira de Israel. A nação inteira de Israel reconheceu que só o Senhor é Deus. Mas do meio da nação, 7.000 aceitou Deus, 7.000. Elias não sabia. Como nós não sabemos também. Tem muitas coisas que Deus está fazendo que nós não sabemos.
Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho e tem milhões junto com você, que crê igual você crê, que crê que Deus, só o Senhor é Deus, que crê que Deus não é 3 pessoas, que crê que o irmão Branham é o profeta Elias, que prepara a segunda vinda de Cristo, a sua mensagem. Tem milhões junto com você. Quando o irmão Branham foi no paraíso, que ele viu aquela multidão de mulher com seus cabelos até a cintura, com sua saia até os pés, descalça, correndo e falando, precioso irmão Branham. O irmão Branham disse que ele viu milhares lá. Depois ele olhou e viu um grupo de homens que vinha mais atrás também. E disse que eram milhares de milhares. Não é só você que crê na mensagem do irmão Branham, não. Deus tem reservado, Deus tem separado milhares de pessoas que crêem nessa mensagem. Que crêem nessa mensagem. Às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. Às vezes nós pensamos que ninguém crê mais em Deus, que todo abandonou Deus. Não. Deus tem guardado os eleitos de ser contaminado pelo mundo. Deus tinha 7.000. E os 7 eram membros de Elias. Elias era o seu Deus, o seu profeta. Elias era o seu profeta, e que tinha indicado que só o Senhor era Deus para eles. Mas Elias não sabia. Elias pensava que ele estava sozinho. Ele não sabia que tinha 7.000 pessoas que creu naquele sacrifício. 7.000 pessoas se converteu. Quando ele falou, Senhor, mostra hoje que só o Senhor é Deus. Aqui está o seu sacrifício, venha recebê-lo. E Deus desceu para receber, e recebeu. 7.000 se converteu. Elias não sabia. Elias só viu ele correndo, dormindo, o anjo acordando ele, dando bolo, o anjo acordar ele, porque ele volta a dormir, e deu o bolo, deu água. Aí ele foi lá na caverna, se escondeu, achando que a sua mensagem, que a sua pregação, que Deus descendo para receber seu sacrifício, achando que ninguém tinha crido naquilo, mas tinha 7.000, que Deus falou, eu reservei para mim, 7.000, que não beijaram Baal e nem serviu. No dia da mulher sonamita, daquela mulher sonamita, aquela que fez o quartinho para Eliseu. Sodomita, o que é a sodomita? Que fez o quartinho para Eliseu. Quando Eliseu falou que ela ia ter um filho, porque ela não tinha, e ela teve. E esse filho acabou morrendo, enquanto trabalhava com seu pai na roça. O pai mandou para casa, que ele reclamava que estava com uma forte dor de cabeça. Aí ela deitou ele na cama de Eliseu, e foi no Monte Carmelo também, no mesmo monte. E Monte Carmelo. Ela foi lá no Monte Carmelo, ele gostava de ficar naquele monte. Ele morava naquele monte, porque ali Deus descia e recebia seu sacrifício. O Eliseu lá no Monte Carmelo. A mulher falou, vamos buscar Elias. Buscar Eliseu, aqui é Eliseu, não é Elias, buscar Eliseu. E chegou lá em Eliseu, quando ela ia chegando perto de Eliseu, Geazi perguntou para ela, de acordo com a ordem de Eliseu, vai tudo bem contigo?
Ela falou, vai, tudo bem. E com seu marido? Ela falou, também está tudo bem. Mas com seu filho? Ela falou, também vai bem. Mas o menino estava morto. Com ela estava tudo bem. Com seu marido estava vivo, com saúde, mas o menino estava morto. Mas ela falou que estava bem. Aí ela falou para Eliseu, por acaso eu estava pedindo filho? Eu estava pedindo filho? Eu não estava pedindo filho e você disse que eu ia ter um filho. Aí Eliseu entendeu que o menino tinha morrido. Mas o que eu quero falar é que Deus não falou para Eliseu que o menino estava morto. Eliseu não sabia. Eliseu não sabia que o menino estava morto. Ele só descobriu que o menino estava morto quando ela falou essas palavras. Por acaso eu pedi filho? Aí o irmão Branda disse assim, baseado nessa passagem, o irmão Branda disse, nem tudo Deus mostra para o profeta. Nem tudo. Ele não mostrou para Elias que tinha 7.000 convertidos com o seu sacrifício, que ele fez, com o seu culto que ele fez no Monte Carmelo. Elias, esse já é Elias. Elias não sabia que tinha 7.000. Foi Deus que falou para ele. Eliseu não sabia que o filho da sunamita estava morto. Ele não sabia. Ele descobriu quando ela falou para ele. Por acaso estava pedindo filho. Aí ele mandou Eliseu pegar seu bastão e descer lá, apunhar sobre o menino Geazi. Geazi desceu, colocou o bastão sobre o menino. O menino estava morto e morto ficou. Geazi voltou e falou assim, eu coloquei o bastão sobre ele, mas ele continua morto. Então, e ela não veio com Geazi para cá. Ela ficou lá no Monte Carmelo, esperando Geazi voltar e trazer a resposta. Geazi disse, não, ele está morto, ele não ressuscitou. Porque ela sabia que não era Geazi, mas era Eliseu, que estava com o poder da ressurreição. Nem no bastão de Eliseu também estava, mas estava em Eliseu. Eu disse, não, eu não vou com Geazi, vou contigo. Aí Eliseu desceu, se deitou em cima do menino 7 vezes, apontando para 7 eras da igreja. 7 vezes ele deitou em cima do menino e a sua caloria, o seu contato, a sua vida passou para o menino. Porque ele põe o olho no olho, boca na boca, mão na mão, por 7 vezes. E o que estava em Eliseu passou para o menino. Durante as 7 eras da igreja, Jesus tem vindo sobre o seu povo como o sol. Todo dia sai sobre a terra, trazendo caloria e resplendor sobre a terra. E uma vez que o sol sai cedo, a semente sai da casca, com a caloria do sol. E assim Eliseu, com a sua caloria sobre o menino morto, o menino voltou à vida. Depois de deitar 7 vezes, e nós estamos aí já no fim das 7 eras da igreja. E quando acabou as 7 vezes, o menino ressuscitou. Agora terminando as 7 eras da igreja. A caloria que Jesus deu nessas 7 eras da igreja, através dos 7 mensageiros, vai trazer a ressurreição. A ressurreição de quem? Daquele que nasceu pela promessa de Deus. Porque o filho da sunamita tinha nascido sob promessa, ele era filho da promessa. Isaac também era filho da promessa, o Isaac. Ismael não era.
O Isaac era filho da promessa. Sansão também era filho da promessa. O filho da sunamita era filho da promessa. João Batista era filho da promessa. Jesus, ele é filho da promessa. E nós somos filhos da promessa. Nós não somos como Ismael. Nós somos como Isaac. Porque antes da fundação do mundo, Deus jurou para si mesmo que ele ia arrebatar nós. Então nós somos filhos da promessa. E o filho da promessa, ele tem um juramento de Deus a seu favor. Que Deus não tendo para quem jurar, ele jurou para si mesmo que ele ia arrebatar nós. Que ele ia levar nós para a eternidade. Então nós somos filhos da promessa. Como era Isaac, como era o filho da sunamita, como era Sansão, como era João Batista, como era Jesus. Todos eles é filho da promessa. E nós também somos filhos da promessa. Mas o meu assunto mesmo é, Deus está fazendo, mas nós não estamos reconhecendo. Aí o irmão Branda prega uma mensagem com esse nome: a presença de Deus não reconhecida. Você sabe o que é a presença de Deus não reconhecida? Deus tem feito muita coisa para nós e nós não temos reconhecido. Deus tem manifestado na nossa vida muitas vezes, mas nós não temos notado isso. Nem Elias não sabia que tinha 7.000. Eliseu não sabia que o filho da sunamita tinha morrido. Ele não sabia. E nós também não sabemos quantas bênçãos Deus tem feito para nós. Quantas vezes Ele tem nós ajudado. E às vezes nós ficamos na gruta clamando, mataram os seus profetas, derrubaram o seu altar. Só eu fiquei. Não, não é só você que está nessa mensagem, não. Deus tem milhões de pessoas nessa mensagem. Não, às vezes nós não vemos que nós não estamos só. Nós pensamos que nós estamos só, mas nós não estamos. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estava só dentro da fornalha? Não, Jesus estava com ele. Moisés, quando estava lá no rio Nilo, dentro de um barquinho, ele estava sozinho? Não. O irmão Brando disse que tinha 10.000 anjos ao redor do rio, vigiando ele. E o anjo Gabriel estava em cima do barquinho, junto com Moisés descendo ao encontro da rainha. A sua irmã Mira não via isso também. A Mira pensava que Moisés estava sozinho no barquinho, no meio dos crocodilos, mas não estava. O rio Nilo estava rodeado por 10.000 anjos, está na mensagem, a lei tendo uma sombra, chama a mensagem. O irmão Branda diz que tinha 10.000 anjos ao redor do rio e o anjo Gabriel em cima do barquinho que Moisés estava. Mas a Mira não via. A Mira não conseguia ver isso. Como nós não conseguimos ver tanta bênção Deus tem feito para nós. Quantas vezes Deus tem livrado nós da morte? Quantas vezes Deus tem livrado nós de acidente? Quantas vezes a morte quis pegar nós e Deus não permitiu? Mas nós não sabemos. O irmão do filho pródigo, o irmão mais velho do filho pródigo, ele era herdeiro de tudo que o pai tinha e ele não sabia. Ele falou: pai, meu irmão voltou, eu só fiz uma festa para ele, enquanto para mim o senhor não mata um cabrito para me alegrar com meus amigos. O pai dele falou: filho, tudo é seu, mas ele não via que tudo era dele. Tem pessoa que não consegue ver
que ela é uma eleita, ela não consegue ver que ela é uma filha de Deus, um filho de Deus, porque o diabo não deixa nós perceber quem nós somos. Por isso que o irmão Branham diz, quando a igreja descobrir, quando a noiva descobrir quem ela é, virá o arrebatamento. Mas o diabo não quer deixar você ver o que Deus faz. O diabo não quer deixar você ver que você é filho da promessa. Você nasceu debaixo das promessas. Deus tem feito uma aliança com você. E essa aliança não é quebrada, não é renunciada, mas é mantida, é sustentada. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para as perguntas. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta a diferença de mensageiro e profeta. Obrigado, pastor Joel, Deus te abençoe. Há a diferença de mensageiro e profeta, porque tem o profeta mensageiro e tem o profeta comum. Tem o profeta comum. Ali no Atos dos Apóstolos mesmo fala que tinha um profeta que ele pegou o cinto de Paulo e dobrou e falou assim, vão fazer com Paulo. E ele não era mensageiro, o profeta era Paulo. E ele pegou o cinto de Paulo e dobrou e disse que assim ia fazer com Paulo. Ele era um profeta, mas chamado profeta menor. Tem profeta menor, ele não é mensageiro. Ele profetiza que vai chover, ele profetiza a mudança, ele profetiza essas coisas. Mas ele não é o profeta mensageiro, é chamado de profeta comum. Chamado de profeta comum. Agora, todo pastor é um profeta, irmão. Todo pastor é um profeta. O irmão Branham disse isso na mensagem Discernimento do Espírito. E tem outra mensagem do crente da Bíblia, que vem do crente da Bíblia, como o irmão Branham fala, todo pastor é um profeta. Cadê o José Branham? José Branham, o irmão Branham disse que ele é um profeta. Por quê? Ele é um pastor. O irmão Branham chamou José Branham de profeta porque ele viu que José ia ser um pastor. Ele disse, ele vai pegar essa Bíblia minha e vai pregar essa Bíblia. Por quê? O José Branham é um profeta, como eu sou um profeta. Como todo pastor da mensagem é um profeta. Todo pastor é um profeta. Agora, o profeta mensageiro é o irmão Branham. O irmão Branham é o profeta mensageiro. Ele é o profeta maior. Ele é o profeta principal. O irmão Branham. Ele é o último. Não tem outro depois do irmão Branham. Não tem outro. Só tem Moisés e Elias, mas é lá por 144 mil. Mas aqui pro lado do povo gentil, o último foi o irmão Branham. Agora, os pastores pegam a mensagem do irmão Branham e pregam. Então o pastor também é um profeta, mas um profeta menor. Não é o profeta mensageiro. É o profeta que carrega a mensagem do profeta. Então, olha bem, irmão. Deus falou para Moisés, tu serás um Deus e Arão o seu profeta. E o que era Arão? Um sacerdote. E Deus falou para Moisés, tu serás um Deus e Arão será o teu profeta. Ao causa de José Branham. Arão também era profeta. Mas Arão era sacerdote que oferecia sacrifício. Mas ele era profeta. Mas era profeta menor. Ele era profeta menor. E Moisés era o profeta maior. Moisés era o mensageiro. Arão era o que pegava o que Moisés falava e trabalhava com o que Moisés falava. Mas Moisés não. Moisés pegava o que Deus falava. E falava para Arão. E Arão pegava o que Moisés falava. Então tu serás Deus dele. E porque ele era Deus também. Moisés também era Deus. Mas Deus minúsculo. Não é maiúsculo. É o Deus com D minúsculo. São João 10. Que é São João capítulo 10. Ele fala, todo aquele que a palavra de Deus vem, são profetas, são deuses.
Todo aquele que a palavra de Deus vem são deuses. Está lá, mas Deus minúsculo. Então, irmão, o profeta, tem diferença de profeta maior e profeta menor. Profeta comum e o profeta especial. Tem diferença, sim. Então, que Deus abençoe. Tem mais outra pergunta? Temos o irmão Osair Antônio. Ele pergunta: o profeta é a boca de Deus? Explique. O irmão Brana diz que a noiva de Cristo tem poder para dizer cala a boca, Satanás. A noiva de Cristo, o irmão Brana disse assim: você não precisa de poder, irmão Brana. Você já tem o poder. Você não precisa de poder, você já tem o poder. Você tem que ter fé para manejar esse poder. É a mesma coisa você ter a chave da porta na sua mão. A porta está fechada, mas você tem a fé. Mas você tem que ter força para virar a chave. Só que a chave na mão você não abre a porta. Você tem que virar a chave. Então você tem que ter fé para virar, movimentar o poder, movimentar as promessas de Deus. Você tem que ter. Então, como é que é a pergunta da Adélia? Se a fé? Se a noiva de Cristo tem poder para dizer cala a boca, Satanás. Ela tem poder para mandar Satanás calar a boca, porque não é ela que fala, é Deus que fala através dela. É Deus que fala através dela. Porque quando Moisés estava indo ser sepultado pelos anjos, Satanás quis o corpo de Moisés. O anjo Miguel falou assim: o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor te repreende, Satanás. Então quem repreende o diabo só é Deus, irmão. Só Deus que pode com ele. Nós, ser humano, nenhum pode com o diabo. Nós não tem como vencer Satanás. Nós somos cheios de fraqueza e cheios de defeito. Satanás vem na nossa cara, se nós for expulsar ele. Mas se Deus está em você, seu Espírito Santo mora em você, então não é você que está repreendendo, é Deus através de você. Então nós manda Satanás calar a boca, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não é nós, é o Senhor Jesus. Nós não, mas Jesus é nós. É Ele, nós somos ferramenta na mão dele. Ele é o lavrador. A Bíblia disse: Ele é o lavrador. E nós somos a sua ferramenta na mão dele. Nós somos enxada, nós somos enxadão, ou nós somos foice, mas nós não é o lavrador. Nós somos a ferramenta na mão do lavrador. Então quem expulsa Satanás é o Senhor Jesus Cristo através de nós. Vamos para a próxima pergunta agora da Ademar de Souza. Boa tarde, pastor Joel. Eu pergunto, me explique, São Lucas 14, verso 16. E agora, você lê para mim? Capítulo. Abre. 14, verso 16. Sério, o Dado vai ler aqui para mim. Eu estou sem meu óculos aqui, meu irmão. Lucas. É Lucas 14. Não é mais? Ah. É mais para lá? Fala aí. Agora eu estou com meu óculos. Só dia, meu irmão, tenha paciência que não chega aqui. Lucas 14, Mateus. Lucas 16, achei Lucas, mano. Já estou em São Lucas. 14. Agora vamos para o 14 e 16. Também estou no 14. Vamos para o 16. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia. É isso mesmo? Lucas 14, 16?
Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Está vendo, irmão? Tudo já está pronto. Mombrana disse que Jesus disse: eu vou preparar lugar. Já está tudo pronto. Ele já está todo pronto. Tem uma mensagem que o Mombrana disse que Jesus já está de pé. Já está de pé. Agora essa parábola aqui, da ceia, os convidados, não era digno. O irmão Brana disse que um falou assim: eu não posso ir porque eu comprei uma junta de boi e tenho que experimentá-lo. Chegou no outro grupo, ele disse: a ceia está pronta, vamos. Falou: não, eu não posso ir porque eu tenho um casamento e fui convidado, tenho que ir. Convidou o terceiro. Falou: eu não posso ir porque eu comprei um campo, eu tenho que experimentá-lo. Então foi 3 grupos que deu desculpa. Um tinha casamento, outro tinha boi, outro tinha campo. O irmão Brana diz que são a era luterana, a era wesleyana e a era pentecostal. A era pentecostal é a era do casamento. Eu tenho casamento, não vou. Cadê a Vaste? Suero chamou ela para a festa e falou assim: por que eu vou na festa de Suero se eu tenho a minha? A rainha Vaste rejeitou a festa de Suero porque ela tinha dela. Aquele fala: eu tenho boi. Outro fala: eu tenho casamento. Outro fala: eu tenho um campo. Aí ele falou: vai para os velados e obriga todo a entrar, aleijado, todo. Essa é a nossa era. É a era de perdão das pessoas que ela não tem nada. Ela está totalmente desligada desse mundo. Essa é a nossa era. O irmão Brana disse que tinha uma reunião, um lugar alugado para a reunião. Antes dele tinha outro pastor fazendo a reunião, ia terminar para o irmão Brana entrar. As pessoas que foram na reunião desse pastor eram todas pessoas bem vestidas, pessoas com aquele porte rica, toda saindo da igreja que tinha terminado o culto. Aí entrou o irmão Brana. No culto do irmão Brana só tinha aleijado, pessoa em cadeira de roda, pessoa com muleta. Então esse é o grupo nosso, irmão, de pessoa pobre, de gente necessitada, porque o irmão Brana diz que a noiva de Cristo é um povo pobre. Ele fala isso baseado em Ruth. Baseado em Ruth. Ele fala: o povo de Deus é um povo pobre. É a Ruth, catando as migalhas que sobravam atrás do seu filho. Esse é a esposa de Cristo. Então, quem tinha boi, quem tinha casamento, quem tinha campo, não foi. Mas quem não tinha nada, entrou e a sala ficou cheia. Isso é nós. Vamos para a última pergunta aqui da noite, do irmão Júlio Braz. Ele pergunta: os deficientes mentais serão salvos, pastor? Ô, irmão, se eles são inocentes, se eles não têm assim uma mente sadia, então Deus julga a causa. Deus não vai julgar uma pessoa que ela não tinha uma capacidade para crer no que é certo. Deus é Deus, o céu é dele e dá para quem ele quer. Porque Deus vai julgar as pessoas que cometeu pecado e não se arrependeu. São pessoas que não aceitou o que Cristo fez, é que vai ser condenada. Agora, só a pessoa tem problemas mentais, ela não tem alcance para crer, para ver, então Deus julgará ela nesse estado aí. Eu não creio que ela está perdida, não. Porque se ela tem problema mental, ela está na classe do inocente. Ela está na classe do inocente. Então, eu não creio, não. Aonde Deus vai agarrar nela para condenar? Aonde Deus vai? Então, eu não vejo.
ela se condenada, porque ela não tem jeito de crer, ela não tem jeito de ver, ela tem problemas mentais. Então Deus julga a causa. Deus julga a causa. Então, eu creio que eu não posso dizer que serão arrebatadas. Arrebatado já é mais para ser arrebatado é uma coisa mais fina, né? Porque tem que seguir todo o requisito de Deus, batismo, ceia. O arrebatado é um povo especial. Mas no trono branco vai entrar muitas pessoas. A arca de Noé tinha 8, e Enoque era sozinho. Enoque era noiva, e Noé com a sua família era virginessa. Era 8 contra 1. Então no trono branco vai entrar multidão. Multidão. Então uma pessoa deficiente, ela não tem... Que culpa que ela tem, se ela não tem a mente sadia? Então eu não vejo ela condenada. Deus te abençoe. Consideração. Isabelle Santos, pede oração ao seu favor. Olivera Marcelo, mais do Espírito Santo, pede oração aos seus queridos irmãos da fé e seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E também a mãe da Cláudia, amiga da família, que está muito doente de cama. Joel William, pede oração ao seu favor, família e seu tio. Benedita Nite, seu favor e família. Senhor Deus, o Senhor tenha nas tuas mãos cada filho e filha do Senhor. Nesses momentos que nós estamos passando, desses ataques de Satanás através desses vermes, através de coronavírus, de gripe, tuberculose e outras coisas, ele está ponhando o povo, a terra em desespero, ponhando a terra em medo. É o trabalho deles. Mas o Senhor é o Deus que consola. Nós não estamos só. Nosso barco está no mar. As ondas levantam, mas o Senhor acalma. E faz com que o mar se acala e nós navegamos serenamente até chegar ao outro lado do rio, que é a eternidade. Senhor. Sem onda nós não fica, Pai. Mas também ela não faz nada para nós, porque o Senhor está conosco para nós defender. Então, Senhor, tenha cada filho e filha nas tuas mãos. Eu peço para que o Senhor ajude a nós crer, ajude a nós reconhecer que nós já fomos salvos no Calvário, que nós já fomos curados no Calvário. O que nós temos que fazer é aceitar aquilo que o Senhor já tem feito. Como Elias não via que tinha 7.000 salvos, pensava que estava só. Eliseu não viu que o filho daquela mulher sunamita estava morto. O irmão do filho pródigo não viu que toda aquela fazenda era herança dele, ele podia fazer festa, mas estava reclamando que não tinha nada e tinha tudo. Então ajuda nós a reconhecer que nós temos tudo, nós temos o céu, nós temos o sangue de Cristo derramado a nosso favor, nós temos o Calvário, nós temos o Espírito Santo, nós temos a mensagem do profeta, nós temos os anjos campando ao nosso redor. Senhor, ajuda nós a ver, ajuda nós a aceitar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.